Então, depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele começou a sua vida pública, ou seja, passou a percorrer vilas e cidades anunciando o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus sobre o qual Jesus fala? Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e era elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? Então, depois que Jesus foi batizado, ele começa a anunciar a boa nova de Deus. E toda a sua atividade será animada pelo Espírito Santo, que o conduz à periferia de Israel, a Galiléia, para iniciar a sua missão. O objetivo da sua missão é anunciar e instaurar o reino de Deus. É na proclamação que Jesus faz na sinagoga de Nazaré que se torna claro o sentido da atividade que ele começa a realizar. Jesus inaugura sua ação com a leitura do livro de Isaías e aplicando a si mesmo esta passagem da Escritura, porque foi ungido pelo Espírito de Deus, ele tem uma boa notícia a comunicar. Mas tal notícia é boa para os pobres, a libertação deles diante das condições que os escravizam. É o ponto de partida para a criação de uma humanidade renovada. O projeto de salvação de Deus não era restrito a um único povo, mas devia atingir a todos e começar pelos oprimidos, as vítimas de rejeição e do desprezo. Jesus trata a todos como iguais e amigos e faz com que se sintam verdadeiramente amados por Deus. Jesus mostra que o acesso ao reino se faz pela fé e pela conversão e revela imensa ternura pelos necessitados e pecadores. A boa nova de Cristo repara a vida e a cultura do homem abatido, combatendo e removendo os males resultantes do pecado. Ou seja, quando escutamos e seguimos a palavra de Deus, ela vai nos guiando e corrigindo as nossas ações para ficarmos longe do pecado. Jesus quer o reino existindo em todas as situações e quer que as pessoas abram o coração e deixe que a palavra de Deus penetre em suas vidas. O reino acontece quando aceitamos a proposta de Jesus, anunciar a boa nova a todos os povos, proclamar a libertação, ou seja, seguir o exemplo de Jesus, que ajudava a todos e não os abandonava. Assim, o reino crescerá na medida em que cada pessoa aprender a dirigir-se a Deus, na intimidade da oração, como a um pai, esforçando-se por cumprir a sua vontade. Cada um de nós somos como ferramentas nas mãos de Deus, convidados a participar na construção do reino de Deus entre nós. O que isso significa?
Cada um precisa fazer a sua parte, ajudando e amando uns aos outros, para que possamos construir um mundo melhor. Vocês lembram quando eu contei para vocês a história sobre as ferramentas? Que elas resolveram fazer uma reunião para discutir quem que era o mais importante? E aí, no final, o marceneiro fala que todas elas são muito importantes. Assim somos nós para Deus. Todos nós somos muito importantes para Deus. E Ele conta com cada um de nós para realizar o seu projeto de salvação na construção do reino de Deus. Então, cada um precisa fazer a sua parte, ajudando as pessoas, amando uns aos outros, assim como Jesus diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Deus conta com cada um de nós, cada um precisa fazer a sua parte para que a gente possa construir um mundo melhor.